Oi pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Vinícius de Ciências. Eu vou então continuar a lista de vídeos sobre o roteiro 1 da turma do F1 da EJA. No caso, esse vídeo é sobre o exercício número 2. Então, vou ler o enunciado com vocês e vou dar algumas orientações. Número 2. Um dos critérios para classificar o sobrepeso e a obesidade é através do uso do IMC. IMC é uma sigla para Índice de Massa Corpórea. O cálculo do IMC é mostrado abaixo. Esse cálculo irá gerar um valor. Esse valor deve ser comparado com as categorias da tabela. O que a gente vai fazer? Você tem essa medida, que é o IMC, Índice de Massa Corpórea, que ele vai relacionar o seu peso à sua altura, para saber se você está com um peso considerado adequado, que a gente viu que o excesso de peso tende a trazer alguns problemas para a nossa saúde. O IMC tem algumas limitações, mas ele é suficiente para a gente ter uma ideia se o nosso peso está adequado e é o que a gente consegue fazer aqui pelo roteiro, né? O que é o IMC? Você vai fazer um cálculo, algumas continhas que eu vou realizar com vocês, e vai chegar em um valor. Esse valor você vai olhar depois aqui nessa tabela, que ela tem as categorias. Dependendo do valor que você calcular, você vai se encaixar dentro de uma categoria. Qual que é o cálculo que você tem que fazer? Vou abrir aqui essa outra ferramenta para a gente fazer junto. Vou dar o exemplo aqui para o meu caso. No exemplo, se você olhar aqui no canto, embaixo, está ali. Altura 1,70 m e peso 68 kg. Aí você vai fazer para o seu caso. Primeira coisa, a gente vai calcular a altura ao quadrado. Então vamos olhar aqui, ó. Calcular a altura ao quadrado. O que é altura ao quadrado? É a altura vezes ela mesma. Se eu tenho 1,70 m, eu vou fazer 1,70 m vezes 1,70 m. Tá aqui. Vou abrir a calculadora, a gente faz junto. 1,70 vezes 1,70. 2,89. Então quer dizer, 1,70 vezes 1,70, 2,89. Vou colocar o resultado aqui. 1,70 vezes 1,70, 2,89. Beleza. Segundo passo, vou aqui do lado direito, calcular peso dividido pela altura ao quadrado. O que a gente fez? A gente vai usar o resultado da conta anterior e jogar aqui. Qual que é o meu peso? 68. Eu vou dividir ele, essa barrinha aqui é dividir, pela minha altura ao quadrado. O que é? É o passo 1. Qual que foi o resultado? 2,89. Você faz a conta para o seu caso, vai chegar no valor e vai jogar aqui. Vai pegar o seu peso e dividir por esse valor. Isso vai dar, vamos botar aqui na calculadora de novo. 68 dividido 2,89. Isso vai dar 23, um monte de coisa. Vamos pegar o primeiro número, 23,5, certo? Então vamos botar aqui, 23,5. Ok, então esse é o resultado do meu IMC. Qual que é o valor do meu IMC? É o último aqui, ó. Esse é o valor do meu IMC, esse que está no quadrado vermelho, 23,5. O que eu vou fazer com esse valor? Eu vou olhar na tabela. Olhando na tabela, você tem duas colunas. Primeira, aqui, essa tabela aqui, tá? Categoria, você tem umas categorias abaixo do peso, peso normal, sobrepeso e obesidade. Do lado direito, o valor do IMC. A gente vai ver que o valor do IMC tem algumas faixas, né, alguns intervalos. Então, ó, abaixo, se sua conta lá deu abaixo de 18,5, quer dizer que você está na categoria abaixo do peso. O meu deu 23,5. Se a gente olhar ali na categoria peso normal, ela vai de 18,5 até 24,9. Então, quer dizer, eu estou dentro desse intervalo. O meu peso é considerado peso normal. Então, eu estou dentro dessa categoria. Então, eu me encaixo na categoria peso normal. Essa é a letra A. Vamos para a letra B. Quais razões você atribui ao resultado de seu IMC? Alimentação, atividade física, preço dos produtos, justifique. O meu deu peso normal. Por que eu me encaixei nessa categoria? Você vai ver a categoria que você se encaixou e o porquê que você acha que você se encaixa nessa categoria. Então, deu sobrepeso. Ou deu abaixo do peso. Eu me encaixo nessa categoria por esse motivo. Por esse. Isso tudo que você acredita que influencia no seu peso. Só um detalhe,
o meu deu peso normal. Então quer dizer que está tudo bem? Não. O IMC ele serve apenas para um parâmetro para você ver se o seu peso está adequado à sua altura. Só que esse não é o único parâmetro que vai dizer que se a sua saúde está 100% ou se ela tem algum problema. Por quê? Eu posso estar no peso normal, mas ser hipertenso? Posso. Por exemplo, eu estou no meu peso normal, mas eu tenho uma dieta, eu consumo quantidades excessivas de sódio, né, de sal. Salgo a comida, ponho caldo, né, pronto. Isso tudo vai contribuir para que a quantidade de sódio que eu adquiro pela minha dieta seja muito alta. E, consequentemente, vai ter um efeito sobre a minha pressão arterial. Eu posso, sei lá, fazer o uso de algum medicamento e esse medicamento está interferindo no meu sistema hormonal, né, no eixo renina, angiotensina, aldosterona. Pode, e eu posso ficar hipertenso por causa disso. Eu posso estar no meu peso normal e ser uma pessoa diabética? Posso, se eu tiver alguma tendência genética ou não controlar a minha alimentação, não praticar atividade física, eu posso estar dentro do meu peso normal e também ser diabético. Eu posso estar no meu peso normal e ser desnutrido? Posso. Se eu não tiver uma ingestão suficiente de todos os nutrientes, eu posso ficar desnutrido mesmo estando no meu peso normal. Então, o que é estar desnutrido? É você não ter a ingestão, você não consumir a quantidade suficiente de um determinado nutriente. O caso que a gente talvez seja mais conhecido por todo mundo é o caso da anemia por privação de ferro. Então, a pessoa ela não consome a quantidade adequada de ferro e ela vai ter as consequências disso, certo? Então, lembre-se, o IMC é apenas um dos parâmetros que pode indicar um cuidado que você precise ter, né? Mas é sempre importante, então, você tomar cuidado com a sua alimentação, tomar cuidado com as substâncias que você ingere, então, evitar o consumo exagerado de álcool, evitar o consumo, né, o uso de tabaco e de outras drogas, e sempre que possível fazer um exame preventivo, né, ter um acompanhamento médico. Pessoal, eu vou só fazer um adendo ao vídeo, né? Assim, é que eu tô batendo muito na tecla da questão da obesidade e a relação com inserir a obesidade dentro de um contexto, né? Então, pô, o meu IMC deu lá peso normal, mas eu tenho que levar em conta que o meu nível socioeconômico, eu não tenho filhos, eu moro próximo ao terminal de ônibus, próximo ao metrô, então eu não gasto horas e horas, né, 3, 4 horas, eu não cruzo toda a cidade para trabalhar. Eu tenho uma determinada renda, então minha esposa tem uma renda, nossa renda é compatível com a compra de certos alimentos. Não quer dizer que eu coma caviar, mas é suficiente para que eu tenha uma alimentação adequada. Eu sou biólogo, eu tenho, né, um mínimo de conhecimento sobre nutrição e coisas relacionadas, então eu consigo entender o que são macronutrientes, micronutrientes, a questão da atividade física. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração, né? Não é simplesmente a pessoa é obesa porque ela come, né? Às vezes a renda dela ela é compatível com, não é suficiente para comprar frutas, legumes, verduras em quantidade adequada para toda a família dela dentro daquela renda. Então, novamente, bater na tecla que a questão da obesidade é uma questão de saúde pública, uma questão econômica, é uma questão política, que vai estar envolvida não só com uma questão relação com políticas de abastecimento, mas até políticas de saúde pública, de uso e ocupação do solo, criação de áreas verdes. Então é um problema que é multifatorial e bem complexo, tá? Era isso, agora vou embora de vez, tá bom? Até mais, até a próxima.